Correto. Vamos fazer uma análise rápida, então, dos três principais candidatos à presidência. Como o senhor analisa imageticamente e psicologicamente a trajetória da Dilma nessa cruzada que veio lá de baixo de uma ilustre desconhecida até uma possível vitória no primeiro turno? Como o senhor vê isso? Uma mulher extraordinária. O grande momento psicológico da Dilma foi no Senado, quando um senador e um interlocutor perguntou se ela tinha mentido no Senado. E ela disse: eu menti e realmente eu tinha direito de fazê-lo, porque diante de uma ditadura violenta, é esse o papel de quem contesta. E ela disse isso com muita emoção. Eu acho que aquele foi o grande momento da Dilma como pessoa, como ser humano. Eu estava assistindo o programa com mais algumas pessoas, todos estavam com os olhos marejados de lágrima. Então eu acho que é uma mulher admirável, extraordinária, forte. Acho que o grande erro, e eu disse isso várias vezes em entrevistas, foi ela ter colado demais no Lula. Eu acho que não precisava. Isso faz parte desses sistemas amadorísticos da política brasileira. Eu acho que se a Dilma, desde o começo da campanha, tivesse descolado um pouco, ela pode ser apoiada, mas ela não tem que ser factotum dele. Ela não tem que ser a repetição dele. Não é verdade isso. Ela não é a figura menor. Ela ganharia se não fosse? Aí eu não tenho dúvida, mas eu acho que eleição não pode ser campeonato de futebol. Você não pode fazer qualquer coisa para ganhar, porque aí você contamina a sua vitória. Mas, de qualquer maneira, não cabe a mim julgar. Agora, sob o ponto de vista psicológico, é uma mulher extraordinária, é um ser humano extraordinário. Falando em ganhar, pela sua larga experiência em corridas presidenciais, várias que você assistiu e algumas que você participou, você acha que essa eleição está definida? Eu tenho a impressão do seguinte, você sabe, eleição e jogo de futebol se ganha no último minuto. Eu não diria que está definida, mas se continuar este diapasão, sem dúvida nenhuma, está definida no primeiro turno. Quer dizer, ou o Serra decide essa ambivalência hamletiana dele, o que não dá é para ele querer ser mais à esquerda do que à esquerda e ficar com posições de direita. Ele tem que definir a posição dele. Ele tem que ser um candidato de oposição. E candidato de oposição é candidato de oposição ao Lula. Não adianta dizer, ah, bom, eu sou opositor da Dilma, mas eu vou continuar o governo do Lula. Se for para continuar o governo do Lula, o eleitor vota na Dilma. O que há de errado em falar sou de direita no Brasil? Bom, é para ser honesto, é porque a direita não presta. Porque a direita no Brasil, ela é sinonímia de banditismo. Não existe uma direita civilizada. A direita tem uma dívida histórica de tortura, de morte, de terror contra o povo brasileiro. Então é muito bom que ela seja considerada abominável. É muito bom que o leque ideológico e partidário brasileiro vá do centro até a esquerda. A direita está ultrapassada historicamente. Ela tem que ir para a lata de lixo da história. Você falou em dubiedade do Serra. Como você vê a criação do personagem Zé Serra? Isso foi um erro, né? Isso foi um erro. Eu não conheço uma pessoa que teria liberdade de bater no ombro dele e dizer: Zezinho, você está bom? Então não dá para você inventar o personagem. Você não convence, né? Não existe persuasão. Terceira candidata, Marina Silva, ela se consolidou como terceira via ou ela acabou se perdendo numa candidata temática? Como isso? Se porventura você entrar pelo YouTube com o meu nome da Marina Silva, eu estava lançando um livro na Livraria Cultura no dia que a Marina Silva saiu do Ministério. Eu pedi que o público, eu estava fazendo uma palestra com o Miguel de Almeida, eu pedi que o público se levantasse e desse uma salva de palmas para ela. E eu usei essa frase: hoje, nesse dia, começa uma jornada que não se sabe aonde termina. Cumprimentando a Marina. 2 dias depois ela me telefonou de Brasília, me contando que ela estava fazendo uma pós-graduação na área de psicologia e agradecendo.
E está lá no YouTube. Quer dizer, se houve alguém no Brasil que pela primeira vez disse, no momento em que ela estava largando o ministério, que ela era uma candidata provável, fui eu. Agora, eu acho que ela derrapou no meio da campanha. Infelizmente, não correspondeu. Essa posição contra o aborto, enfim, ela começou a tomar algumas posições e aí não correspondeu à posição progressista dela. Eu conto até o fato de que ela me deu carona naquela noite, depois do debate que eu tive com ela na TV, me levou até em casa, ela estava com 38 ou 39 graus de febre. Quer dizer, uma grande mulher. Saindo de onde chegou, sendo... O Brasil tem isso, não é? Nós acabamos de falar da Dilma, falamos da Marina, o próprio Serra tem uma história extraordinária. São grandes figuras humanas. Eu acho que o Brasil estará bem servido com a eleição de qualquer um dos três. Agora, precisa de pequenos ajustes históricos, né? E muito pouca condescendência e muito pouca concessão para corrupção e para acerto político. Saindo um pouco desse tripé entre os três candidatos, quando eu assisti o debate da Band, eu me lembro que muita gente falou, para mim o grande vencedor foi o Plínio, no entanto, receoso em votar no Plínio, né? Por mais que tenha reconhecido ele no discurso dele, ter reconhecido como um vencedor. Como você analisa o papel dessa nova esquerda, ou ela não é nova? Como é que isso funciona? Eu acho que ela não é nova, e aí eu concordo com um grande filósofo brasileiro que eu faço questão de homenagear, que é o Zé Simão. O Zé Simão diz que ele é uma espécie de idoso traquinas. Ele é muito interessante, eu votaria nele para presidente se a eleição fosse há 30 anos atrás. Melhor ainda, antes da queda do Muro de Berlim. Está preso ainda naqueles arquétipos, naqueles princípios, naquela estratégia, está ultrapassado. É muito simpático, causa nostalgia, chega a emocionar, mas foi ultrapassado pela história. Para encerrar, como o senhor analisa essa reta final da eleição? Essa polarização que ainda existe entre PT e PSDB, isso tende a continuar? Como o senhor vê o futuro da política brasileira para depois desse pleito? Num programa do Paulo Lopes na Rádio Cidade, estava presente o Luiz Mercadante, e depois eu repeti isso num artigo na Folha de São Paulo. Eu disse que no Brasil a grande aliança nacional deveria ser entre a ética e a estética. Nós temos que ter princípios morais e uma aparência moral. Eu acho que entre todos os partidos políticos brasileiros, nós deveríamos prevalecer a ideia de que nós ainda somos um país paupérrimo, regiões do Brasil têm um índice pior do que os da África, e nós não podemos brincar e fingir que nós somos um país rico a partir da Avenida Paulista. Nós temos 2 códigos penais, um para a Avenida Paulista e o outro para a periferia. Responder a isso demandaria o vigor e a altitude de um Nelson Mandela. Vamos torcer para que exista e o apartheid no Brasil termine. Agradeço ao senhor, professor Jacó, a sua presença no nosso programa, nos receber aqui no seu consultório. E por hoje é só, pessoal. Até uma próxima.